this is me, this is Giovanna. Sejam bem-vindos para mais um episódio de Chocolate e História, o podcast que faz vocês amarem história tanto quanto vocês amam chocolate. Como vocês estão? Vocês estão bem? I'm fine, thank you. Um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite! Gente, temos muita coisa para conversar antes de começar esse episódio, então eu já vou assim, direto papum, tá bom? Primeiro de tudo, Prudence! Escutem Prudence, amem Prudence. Vão no www.chocolatehistoria.com.br e lá vocês vão conseguir os links para meus e-books. Os audiodramas têm e-book e tem e-books que não são audiodramas. Então é meio que exclusivo para e-book. Então assim, se você quiser, vá lá. É www.chocolatehistoria.com.br. Depois disso, falar do Prudence, amar do Prudence, sorrindo com Prudence, eu queria dedicar esse episódio pra Vi Rocchini. Vi, esse episódio é pra você. Não tá o melhor dos melhores do episódio, assim, o mais perfeitão, mas eu tentei de todo o meu coração falar sobre um pouquinho de cada coisa. Quando a gente começar a falar sobre o assunto, eu vou trabalhar isso. Mas eu só queria já deixar aqui de antemão, falando que esse episódio é pra Vi Rocchini, tá bom? E com isso, gente, vamos lá que eu tenho que conversar com vocês. Eu tenho que falar uma coisa muito importante com vocês, uma coisa assim muito séria, mas também de muito amor, de muito carinho, de muita felicidade, muita realização, muito sucesso que a gente deseja pra isso agora, que é sobre os livros físicos. Eu já comentei com vocês nos episódios passados que eu estaria lançando os livros físicos. Nós vamos começar com os livros físicos de cartas, os Bradleys e Hellers, né? Os 3 primeiros audiodramas aqui do podcast. E eu queria falar com vocês um pouquinho sobre isso. Porque finalmente chegou a hora. Chegou um momento. Esse é o meu momento, gente. De brilhar. Chegou a hora de abrir a pré-venda. Então, como que vai ser, Giovanna? Pelo amor de Deus, me conta. É o seguinte, gente. Esses livros, eles foram feitos de forma independente. Houve todo um trabalho meu e do meu namorado, Luiz Felipe, eu tenho que falar o nome dele aqui, porque ele é muito importante para esse sonho tá se realizando, tá se tornando concreto, porque se não fosse ele, eu talvez não tivesse conseguido dar esse passo na minha vida. E fomos nós dois que fizemos. Olha, foram meses e meses e meses e meses trabalhando, diagramando, fazendo capa, fechando capa, mandar pra gráfica pra voltar e ver como é que ficou o livro e tudo mais. E hoje a gente conseguiu finalizar, né, a versão, né, achar a versão final. E é essa que nós vamos vender para vocês, tudo de forma independente. Então, como é que vai ser? Nós vamos abrir a pré-venda, que vai começar no dia 2 de novembro de 2020, na segunda-feira. E ela vai até o dia 16 de novembro de 2020. Então, nos próximos episódios de Chocolate História e de Prudence, eu vou estar relembrando vocês dessa pré-venda, tá bom? E essa pré-venda vai ser para vocês fazerem os seus pedidos, a gente encomendar com a gráfica e enviar, tá, para vocês no dia do lançamento, que vai ser no dia 2 de dezembro de 2020. Ou seja, a pré-venda começa agora, vai terminar dia 16, e aí a gente vai enviar para vocês no dia do lançamento, que é dia 2 de dezembro. Na pré-venda, os valores vão estar promocionais. E vai ter brinde, gente. Vai ter. Eu não vou ficar falando aqui também, não, pra ser surpresinha. Tem que ser surpresinha. Ou tá lá no Instagram, no Facebook, tá? Vai ter algumas postagens por lá falando só sobre isso. Então também vai lá, gente. Qualquer dúvida do que eu tô falando agora, vocês já sabem. Fala comigo. Vai lá no meu Instagram, que é @ElizabethMargot_, ou no meu Facebook, que é Elizabeth Margot. Então qualquer coisa vocês já sabem onde ir, tá? Pelo amor de Deus. Então, gente, como vocês fazem para comprar estes livros maravilhosos, lindos demais? Vocês estão entendendo? Tá uma perfeição, tá a coisa mais linda do mundo, sério. Como vocês fazem para comprar? É simples. Vocês vão no www.chocolatehistoria.com.br e lá vai ter o link para minha lojinha, que é www.elizabethmargot.com.br. Mas para vocês não precisarem gravar tantos wwws, vão no site, né, Chocolate História, que lá que vocês vão clicar loja Elizabeth Margot e aí vocês vão ser direcionados para o site da lojinha, tá bom? Ou qualquer coisa, vão no Facebook ou no Instagram, que vai ter stories sobre, link lá, tudo organizadinho, contando tudo pra vocês, post no feed, post no stories, tudo bonitinho, tá? Então qualquer coisa vocês vão lá também, ou falem comigo, tá, gente? Pelo amor de Deus.
E aí, lá no site, vocês vão ver os livros. Tem como comprar os 3 com desconto. Comprar juntos, né? E você ganha um desconto por isso. E tem os individuais, né? Cartas, Bradleys e Hellas individualmente. E também lá, vocês vão descobrir um outro lado meu, que é o lado pintora. Gente, eu pinto. O que eu faço? Eu faço quadros e faço caixas personalizadas. Eu pinto as caixas de MDF. E quando você for comprar o livro, você vai ver esses outros trabalhos meus, que eu faço com muito amor, muito carinho, faço sob encomenda. Tem caixinha lá que tem disponível. Tem caixinha lá que não vai ter mais disponível, mas eu posso fazer parecido para vocês, que como é artesanal, é à mão, nunca vai ser o mesmo produto, mas eu posso fazer. E caso você queira uma outra caixinha de qualquer forma, totalmente diferente, você entra em contato comigo no Instagram, no Facebook, que aí a gente conversa e eu faço uma caixinha personalizada para você. Isso é a mesma coisa com os quadros, tá bom? Os quadros têm um porém que eu não consigo fazer um quadro igual ao outro, né? Nem parecido, porque eu pinto muito as minhas emoções. Então, se você quer um quadro específico, Gi, eu queria tais e tais e tais cores, nesse estilo aqui mais ou menos, você tem como fazer? Eu converso com você, a gente faz e fica também tudo lindo, tá bom? Então vocês vão encontrar esse meu outro lado lá também, gente. Quem mora aqui no Rio de Janeiro, cidade, pode também retirar os livros, caixinhas e quadros em mãos, tá bom? Aí é aquilo. Tem como fazer isso pelo site, mas caso você queira, vem conversar comigo. Que aí a gente marca bonitinho, certinho e fica melhor assim, conversando, tá? E, gente, para abrir a pré-venda no dia 2, eu vou estar soltando um episódio especial que se chama Conversando com Elizabeth Margot. Olha que lindo, gente. Esse nome maravilhoso que eu criei, que eu quero transformar como a cara, né, de Chocolate História, de todos os trabalhos que eu faço. Então vai ser o nome desse novo quadro aqui no podcast, gente. Tô muito animada, vocês estão entendendo. E nesse episódio eu vou falar sobre tudo, como foi fazer os livros, diagramar, falo cada detalhezinho, falo coisas que eu não falei aqui e também coisas que não vão ter nas redes sociais, né, curiosidades e tal, para ser mais um bate-papo com vocês e vocês conhecerem um pouco de como foi todo esse processo e como é esse meu amor pelos livros. Porque eu quero que vocês comprem sabendo que isso representa muito de mim, sabe? E não seria tão legal só falar pra vocês, aqui, gente, tô vendendo. Não, eu quero realmente pegar minha voz e falar pra vocês, gente, eu tô vendendo isso porque eu acredito nisso, eu acredito no que eu tô fazendo, no que eu criei. Então, é por isso que eu quero fazer esse episódio, né, esse novo quadro aqui, para poder falar com vocês um pouco das minhas emoções, das coisas que eu já passei, tanto escrevendo quanto pintando, e para vocês conhecerem um pouco mais desse meu lado, tá bom? Então eu espero que você goste de escutar. Então não se esqueçam, segunda-feira, dia 2 de novembro, que é o dia do início da pré-venda dos livros, vai ter um episódio especial aqui no podcast para vocês. Gente, uma curiosidade, antes de finalizar aqui pra gente começar o episódio, é que quem fez a lojinha virtual foi meu namorado, um homem muito bom. O que acontece? Ele é consultor. Ele fundou uma empresa que se chama Norte Consultoria. E ele faz esses serviços de criação de e-commerce, né? De site, né? De lojinha. De site normal também. Faz serviços de consultoria mesmo, reunião de diagnóstico, para ajudar você, né? Comerciante, empreendedor, empresário, a melhorar o seu negócio ou a sanar alguma dificuldade que o seu negócio tá tendo. E eu tô falando aqui, gente, do fundo do meu coração mesmo, porque eu achei também uma coisa tão maneira que eu fiz assim. Por quê? Eu fiz todo o layout do site, né? Os banners, as cores, tudo eu que fiz, porque eu trabalho com ele nisso. A gente trabalha em conjunto. Eu não tô falando aqui porque é meu namorado e porque eu trabalho com ele. Eu tô falando aqui porque realmente é um trabalho primoroso e eu amo demais esse homem pra não vir aqui falar pra vocês, olha, ele é demais, assim, eu não podia deixar de agradecer ele nesse momento. E eu também tenho que mostrar pra vocês a forma como eu fiz, sabe? Usar a transparência mesmo. E a Norte Consultoria, né, que é a empresa que meu namorado fundou, me ajuda nisso, sabe? E eu fico muito feliz porque eu tô dando esses passos com a questão dos livros, dos quadros e das caixas, por ajuda dele, tanto como namorado, como consultor. E pra mim, assim, não tem maior orgulho que isso, sabe? E confiança. Então eu tô falando assim, do fundo do meu coraçãozinho. Se você que é comerciante, empreendedor, empresário e quer contratar um consultor pra ajudar o seu negócio a crescer ou a resolver algum problema do seu negócio, vai lá no Norte Consultoria. É Norte Consultoria mesmo, gente. No Instagram, no Facebook. O site também é Norte Consultoria. Então, assim, é muito fácil de achar eles. E aí você fala assim, olha, vim pelo podcast da sua namorada, Chocolate História, tá? Que você vai falar com ele mesmo, com o namoradinho, tá bom?
Então, finalizando, vamos para o chocolate de hoje, para depois irmos para o episódio de hoje. Gente, antes disso, eu vou deixar o recadinho do Anchor aqui e já volto! Gente, o chocolate de hoje é o diamante negro. Eu já coloquei ele em algum episódio aqui bem no início, porém, eu tô trazendo ele de volta porque é o chocolate preferido da Vi Rocchini. E o episódio de hoje é pra Vi Rocchini. Porque a Vi faz história e ela falou pra mim, eu vou começar a estudar sobre o Renascimento, e eu queria que você fizesse um episódio sobre isso, que me ajuda, eu posso escutar, é melhor pra compreender, enfim. Ela veio falar comigo, eu falei, Vi, com certeza eu vou fazer. Um ponto aqui é que eu não vou conseguir fazer aquele episódio Ultra Mega Power Master denso, né? Tintim por tintim, detalhe por detalhe. Porque eu tô numa loucura da questão da lojinha, né? Da pré-venda, fazendo várias coisas pra finalizar pro dia 2. E também porque é muita coisa, Renascimento. É um movimento filosófico, social, econômico. Então, assim, não tem como falar dele em um episódio só ou em 3 episódios. Então, eu até conversei com ela, falei, Vi, pode ser que eu faça um episódio mais breve pra poder só pincelar como é o Renascimento, né? Toda essa questão. Pra você conseguir compreender um pouco melhor, te dar uma base. Mas realmente, assim, um episódio daqueles não fica tão legal, sabe? Vai ficar muito cansativo e muito cheio de informação e confuso, tá? Então, assim, já começando a falar que esse episódio é pra Vi Rocchini, viu? Eu espero que você goste, espero que isso te ajude na faculdade. Gente, vamos começar o episódio de hoje, né? Já falei demais, ainda vou falar muito mais. Então, vem, vamos começar o episódio de hoje. Então, gente, o episódio de hoje vai ser uma breve análise sobre o Renascimento. E como é que é, como é que foi, o que é o Renascimento? É um movimento que vai se fundamentar nos conceitos que eram originários da Antiguidade Clássica. O que eles buscavam com esses conceitos? Recuperar, reinterpretar e analisar toda essa sociedade clássica que eles estavam resgatando para usar como exemplo para a sociedade daquela época. É um movimento que vai se iniciar aí no fim do século XIV, mas vai ter seu apogeu e sua maior força no século XV e XVI, tá bom? Para depois decair. Um ponto muito importante do Renascimento aqui é que vocês precisam entender que ele é um movimento social, econômico e intelectual. Ele abarca todas e qualquer ponto da sociedade da época. Então, assim, não é simplesmente uma linha filosófica. É um estilo de vida, sabe? Eles trouxeram para si toda essa ideia que eles estavam retirando agora da Antiguidade Clássica, reinterpretando, analisando e tudo mais, para usar na sua vida. Então, assim, muda-se o modo de pensar, o modo de falar, muda-se a economia, tudo. Mas isso não é uma coisa que vai acontecer, tipo, pá, acabou, começou e terminou. Não. Isso é uma coisa que vai ser um processo. A gente vai falar disso um pouco mais pra frente. Porém, é um movimento que vai chegar ao seu apogeu, né, ao renascimento, mas tudo através de um processo, tá, gente? Quando eu falo, mudou-se tudo, isso não significa que não houve um processo até chegar lá, que foi uma ruptura. Não existe essa questão de ruptura na história, tá? Tirem isso da sua cabeça, porque ruptura não existe na história. Não, rompeu-se assim pra começar daquele jeito esse movimento social. Não. Tudo é um processo. Aí você começa a analisar as partes dele para conseguir compreender como ele virou o que virou. Então vamos lá. Um ponto que a gente não pode esquecer de falar aqui é que, apesar da Itália ser o ponto focal desse movimento renascentista, a Europa toda teve influência renascentista. Desde a Inglaterra até a Alemanha, que ainda nem era Alemanha, tá? Países Baixos, chegando na Rússia, você consegue ver pontos do Renascimento lá. Se espalhou pela Europa esse movimento. E essa é a chave para se conseguir compreender do porquê que muda tanto na história. Porque alcançou muita gente. Um dos pontos principais desse renascimento é o humanismo. Essa linha teórica / método de aprendizado que vai trabalhar nas áreas de filosofia, poesia, gramática, história, retórica, filosofia moral também. Então, o humanismo, ele vai ser esse método de aprendizado que vai perpassar por todas as áreas de conhecimento da época. E esse método de aprendizado, esse humanismo, ele vai colocar os humanos, né, o homem, como principal dentro de toda a escala de importância do mundo.
Então, em vez de Deus ser o centro do mundo, quem tá na meiuca agora é o homem. Ele é o centro disso, ele que faz tudo girar. Se não tem ele, não tem nada disso e aí tudo se acaba, entende? Então, o humanismo ele vai vir com esse intuito. E com isso, ele vai acabar secularizando a vida, porque agora tudo se foca no homem. Então, o que é sagrado, o que é religioso, passa a ir para a periferia. Não significa que perde importância, tá? A gente vai chegar lá. Para dar lugar a esse homem que quer ser reconhecido como homem e não como uma criação de Deus. Por isso que a gente usa esse termo de secularização, porque passa a ser secular, deixa de ser religioso. A explicação do mundo, do homem, do que ele faz, do que ele deixa de fazer, não está mais pautado na Bíblia e no que a igreja diz. Agora está pautado no estudo do homem, na razão do homem e no seu ser, que se torna o centro daquele mundo. Trabalhando essa questão da própria igreja mesmo, o que acontece? A igreja, né, a fé, ela traz muito a ideia do sobrenatural, da autoridade superior, de como se algo tivesse já pré-determinado por Deus e tudo mais, né? Como se você fosse apenas uma obra de Deus. E por ser assim, você necessita obedecer a ele, às escrituras, à igreja e torná-lo o centro do mundo, não você. Com o Renascimento, isso muda, porque o sobrenatural já não conta mais, porque o cara tá atrás das explicações racionais, das evidências empíricas. Então, ele já não concorda mais com o sobrenatural, ele também não concorda com essa autoridade superior, porque ele é o superior de si próprio, porque ele volta a olhar para dentro de si, não para o céu, entende? E aí faz com que ocorra essa contraposição, né, da igreja de um lado, pregando esse sobrenatural, e do humanismo, né, do renascimento, pregando a secularização. Isso não significa que houve uma ruptura com a igreja, que houve uma quebra, que todo mundo virou ateu e é isso. Não. A religião, a igreja, a fé continua presente. Só que agora, na forma de apoio a esse homem que se tornou o centro. Entende? E não mais como centro e esse homem que é o apoio. Isso não acontece mais como era na Idade Média. Agora é o contrário. Essa que é a mudança do papel da igreja no Renascimento. Na Renascença, no Renascimento, uma das coisas mais importantes era os textos, né? A literatura, porque era através desses escritos, principalmente, né, dos clássicos lá da antiguidade, que esse novo pensamento de vida, de sociedade surgia. Então, é o ponto mais importante para compreender como essas ideias começaram a renascer. Aí você vira pra mim e fala, Giovana, mas na Idade Média não se lia nada? Eles não conheciam esses textos? Conheciam. A maioria, que são os textos gregos, ficaram inutilizados, tá? Ficaram meio que guardados na Idade Média. A igreja mesmo focou em trabalhar textos mais romanos e hebraicos. E o que acontece? Os escritos gregos que vão ressurgir nesse período, eles traziam muito a questão da filosofia. E aí isso instigou o próprio homem daquela época a tentar pensar daquela forma e melhorar. Isso tanto no aspecto filosófico, histórico, quanto no aspecto de exatas, né, de matemática e tudo mais, porque os gregos cresceram muito nisso na antiguidade. E isso meio que tinha ficado em stand-by, e agora meio que retorna. E com isso a gente vai conseguir encontrar o livre pensamento do Renascimento. São nesses aspectos, nesses textos, nesses diálogos que a gente consegue compreender isso e entender que aquele homem da Renascença, ele só está inserido nessa Renascença porque ele faz parte de todo esse diálogo da retórica, da literatura antiga, clássica. No Renascimento, houve a invenção da imprensa escrita. E aí isso vai revolucionar a sociedade europeia como um todo, porque a imprensa escrita, ela agora vai produzir em escala, né, em larga escala. Antigamente, na Idade Média principalmente, os textos, né, os escritos, eles eram produzidos especialmente para aquela pessoa. Ela pedia, eu quero o texto de São Tomás de Aquino. Aí ia-se lá um monge ou estudioso sobre aquilo, e aí ele copiava à mão o texto de São Tomás de Aquino. E aí fazia um novo livro e vendia para aquela pessoa. Era tudo manual. Agora, a gente está entrando na era. A gente vai conseguir encontrar máquinas e na época onde esse discurso vai se tornar mais fácil de se propagar. Tanto de forma verbal quanto impressa.
com o aumento da tecnologia e tudo mais. Então, isso gera uma democracia no conhecimento. Democracia não é igualdade, tá, gente? Democracia não é igualdade. Democracia é o fato de que, olha, você tem a liberdade, mas isso não significa que você vai conseguir essa liberdade, tá? Porque se fosse assim, a gente não tinha essa pobreza extrema que a gente tem no Brasil hoje. Então, mesmo democratizando esses escritos, a gente sabe que uma parcela da população não vai conseguir alcançar aquilo. Mas ainda assim, esse movimento chega em tantas pessoas que isso vale mais do que as poucas pessoas que não conseguiram ter esse conhecimento nu e cru, porque elas vão ser influenciadas por outras pessoas que conseguiram ter. A ciência moderna, ela vai nascer onde? Ela vai nascer no Renascimento. Por quê? Vai ocorrer o desenvolvimento da matemática, da física, da astronomia, da biologia, da anatomia humana e da química. São áreas que já existiam, que começaram a perder um pouco de produção na Idade Média, mas ainda existem. E no Renascimento vão renascer, porque foi o que eu falei. Os textos da antiguidade que eles vão trazer à luz nesse período vão falar sobre essas coisas. Então isso vai ficar muito mais evidente e assim muito mais fácil de desenvolver tanto as ciências humanas quanto as ciências exatas. Mas a gente também não pode esquecer dos acontecimentos desse período, porque, por exemplo, nesse período a gente tem o descobrimento da América. Aqui não entrando no caso se a América foi descoberta ou se foi toda uma armação e tal, não é hora pra gente falar sobre isso. Temos episódios aí da União Ibérica, de Espanha e de Portugal pra gente falar sobre, né? Aqui é pra gente falar do movimento. Mas, então, esses acontecimentos que aconteceram engatilharam também os questionamentos do próprio homem. Porque aí ele agora vai conhecer uma nova sociedade. A arte renascentista é um dos movimentos mais importantes do Renascimento. Porque é nela que vão surgir a forma material de demonstrar todo esse pensamento que agora está por toda a sociedade, né? O humanismo, que antes não se tinha por causa de toda a questão religiosa, agora vão ter. Então, o que vem a ser a arte renascentista, né? O ponto principal dela é o fato de que ela vai tornar todos aqueles pensamentos, aqueles diálogos, aquelas conversas, aqueles questionamentos que o homem renascentista está passando em forma material. Ela vai materializar isso através da pintura, da escultura, porque aí vai ficar palpável para esse homem tocar e para esse homem ver. E aí tudo torna-se mais real. Quando você materializa um pensamento, um discurso, um diálogo, aquilo parece que de fato é mais real. E é isso que vai acontecer com a arte renascentista. Por isso que ela tem tanto peso assim dentro do movimento, dentro desse período que se chama Renascimento. E aí o ponto que eu queria tocar aqui, que é o que mais me chama a atenção e me faz querer falar sobre, é sobre o termo Idade Média. Esse termo ele vai nascer no Renascimento com o intuito de ser algo entre a Antiguidade Clássica e o Renascimento. E esse algo que ele vai ser, né, esse meio, por isso que é a Idade Média, porque ela tá ali no meio, não vai ser uma posição de enaltecimento, vai ser pejorativo. Porque esse homem renascentista, que é completamente oposto ao homem medieval, que foca sempre na religião, ele vai olhar para todo esse período passado, né, na Idade Média, e vai falar: isso não me representa, isso foi um erro, isso foi um atraso. Então, vamos dizer que, apagou-se as luzes, momento de escuridão, não houve-se nada, não houve nenhum desenvolvimento, nada, porque o que é o desenvolvimento é o que nós temos agora, baseado na antiguidade. A Idade Média foi só um atraso disso. Esse termo, Idade Média, e todo esse discurso, né, de as luzes se apagaram, a Europa ficou na escuridão, vai ser um discurso traçado pelo homem renascentista. Só que o problema não é que isso vai ficar no Renascimento. Isso vai perpassar o Renascimento. Isso vai se tornar um problema histórico. Como assim? Porque agora, dentro das narrativas dos séculos posteriores, vai se compreender a Idade Média como um apagar das luzes. Só que, na real, não é isso. Como eu falei no início do episódio, não houve uma ruptura. É tudo um processo. Então, assim, nós temos a Idade Média tardia, que a gente chama, que é
o finzinho da Idade Média, né, pro início do Renascimento, onde a gente consegue ver todos os movimentos que vão ser percursores do próprio Renascimento. Isso onde? Na Idade Média. Então, assim, o homem do medievo, ele foi crescendo, ele foi amadurecendo, ele foi evoluindo para virar o homem do Renascimento. E não que tenha uma fenda entre eles dois, sabe? Entre o homem do medievo e o homem do Renascimento. Não. O homem do Renascimento, ele é consequência e filho do homem do medievo. Na contemporaneidade renascentista, né, lá na época, esse homem não se conseguia enxergar assim. Só que hoje, no século XXI, nós conseguimos ver que ele era, sim, consequência da Idade Média, do desenvolvimento medieval, e que não houve ruptura nenhuma. E que isso virou um problema histórico de discurso, onde a Idade Média ela vai estar sempre sendo um problema. Mas, na real, ela não é problema nenhum. Isso que eu queria trazer para vocês aqui. Essa ideia, né, da Idade Média como um problema historiográfico, onde parece que ela foi um apagar das luzes, mas na real isso é só um discurso que veio do Renascimento, e mostrar para vocês que, de fato, esse homem renascentista, ele é fruto do homem medieval. E que tudo que aconteceu no Renascimento, todas essas pequenas coisas que eu falei aqui, foram um desenvolvimento da Idade Média, que aí virou a Renascença. Gente, o episódio vai acabar por aqui, porque eu realmente fiz só uma breve análise sobre o Renascimento, porque eu tinha prometido pra vir isso, eu realmente não consegui trazer muitas coisas, porque é muito grande, é muita coisa, e eu tô toda louca com essas questões do lançamento do livro, mas eu tinha me comprometido com ela e quis trazer pelo menos uma base, né, pra dar uma pincelada nesse assunto, Renascimento. Eu vou trazendo outros assuntos sobre o Renascimento depois pra vocês, mas assim, vai ser primeiro um, depois o outro, porque realmente não dá pra falar tudo de uma vez só, rápido, tem que parar, entender muita coisa, história da Itália pra conseguir trazer isso, enfim. E aí por isso que eu decidi fazer essa pincelada só, tá bom? Então é isso, gente. Não esqueçam que dia 2 tem o novo episódio, né, conversando com Elizabeth Margot, e aí é o início da pré-venda dos livros, que vai até dia 16, que vai ter preço promocional, brinde, eu já comentei com vocês no início do episódio, tá bom? Qualquer coisa, gente, qualquer dúvida, entre em contato comigo lá no Instagram, que é @ElizabethMargot_, e no Facebook, que é Elizabeth Margot, entre em contato comigo, tá bom? Pra acessar os e-books, ir pra lojinha ou vir até pro podcast, vai no www.chocolatehistoria.com.br. Lá vocês vão ver os links de tudo e vai, tipo, tudo direcionar vocês pra cada cantinho aqui das nossas plataformas. Olha que chique. É isso, gente. Fiquem com Deus, um grande beijo e tchau!